Sejam bem-vindos ao Fala Sapucaia. O nosso convidado de hoje serviu ao Exército, foi atleta de elite, trabalhou no SAMU, bombeiro e hoje é um policial civil renomado. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Mesquita. O privilégio é meu, né? É uma satisfação estar aqui participando desse bate-papo com você, né? De antemão, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, Obrigado. né? Você está dando voz a pessoas que têm histórias tão bacanas, né? Que se não fosse através da tua página, né? Do teu podcast, Sapucaia talvez, mesmo desse tamanho, não teria acesso a essas informações, né? Então, eu tenho assistido, né? Tenho curtido lá a página e tá de parabéns. E obrigado pelo convite. Bacana, bacana. Me conta um pouquinho da tua infância. Eu sempre começo com a galera assim, contando um pouquinho da infância. Então, cara, a minha infância, né, não é tão diferente da infância da grande maioria dos cidadãos sapucaenses, né? Eu sou fruto da zona rural, né? Tenho muito orgulho de falar que eu vim lá da roça, né? Naquela época, a gente morava a 7 quilômetros aqui da cidade, não havia transporte escolar, né? A gente não tinha estrutura em casa, luz elétrica, banheiro adequado, né? Se não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, não tinha televisão, né? Não tinha o conforto que nossos filhos, graças a Deus, têm hoje. E mesmo assim, né, filho de pais analfabetos, mas eu falo que meu pai era é a pessoa até hoje mais inteligente que eu conheci, mesmo sem ter tido acesso, né, à sala de aula, né? Muita coisa que eu tenho hoje, do que eu pratico hoje, são ensinamentos do meu coroa lá, que graças a Deus ele deixou um legado aí para 8 filhos, né? Então a gente morava aqui na zona rural de Chiador, a 7 quilômetros aqui da cidade, e trabalhava pela manhã no curral, tirava leite, até 10 horas da manhã, de 5 às 10 da manhã a gente estava trabalhando, desde 7 anos de idade. Chegava a casa às 10, tomava banho, almoçava, 10 e meia, saía caminhando para chegar aqui no Colégio Mário de Abreu ao meio-dia para iniciar as aulas, né? Dava 1 hora e 20 minutos de caminhada todo dia para vir e para voltar, né? E graças a Deus, com o incentivo dos meus pais, dos meus irmãos, a gente conseguiu vencer, né? Concluir ensino médio. Hoje eu tenho curso superior, tenho o privilégio de falar que fui aprovado aí em 5 concursos públicos, né? Então, mesmo com toda aquela dificuldade, com o incentivo que meus pais me deram, a gente conseguiu subir degraus aí que, se você contar isso lá pro início, muita gente fala, pô, pessoal, esse cara vai ficar aí para trás, graças a Deus. Eu e os meus 7 irmãos, graças a Deus, tenho o privilégio de falar que de onde nós saímos, onde nós chegamos hoje, nós vencemos pra caramba, né? É uma história bacana, eu tenho muito orgulho de falar essa história aí. E a adolescência também foi por aqui? Adolescência, né? Eu fiquei aqui até os 18 anos, né? Nessa luta, né? De trabalho, escola, caminhada, né? Sem esse conforto. Aos 18 anos, um tio meu, ele me convidou para me alistar ao Exército Brasileiro, né? Então, fui para o Rio de Janeiro, né? Já tinha lá 2 irmãos que estavam lá, um na Brigada Paraquedista, o outro no quartel ao qual eu servi, né? Que é o 1º Regimento de Carro de Combate, né? Eu trabalhei no quartel que tinha o maior poder de fogo, né, do Brasil, que era carro de combate, né? Lá no quartel, as funções que uma pessoa poderia exercer num carro blindado de combate, eu exerci todas. Motorista, auxiliar do atirador e comandante da viatura, né? Tenho muito orgulho de falar isso. E fiquei lá por 7 anos, né? Consagrei-me com a patente de 3º sargento, né? E quando eu dei baixa, né? Que foi no dia 5 de abril de 2005. Durante essa caminhada minha no Exército, no início eu falei, né, que eu andava 7 quilômetros para estudar, para vir e para voltar, né? Então isso me deixou um condicionamento físico maravilhoso, né? Quando eu cheguei no quartel, os comandantes lá enxergaram em mim esse potencial de atleta, né,
Então, eu comecei a fazer uma competição chamada Corrida de Orientação. Né? O que vem a ser corrida de orientação? Suponhamos que a gente faça um mapa de uma fazenda. Né? Um mapa detalhado. Né? Tudo que tem ali acima de 2 metros tá lá desenhado no mapa. Aí você pega esse mesmo mapa, traça um percurso ali de 15 quilômetros, 20 quilômetros, com 20, 30 pontos de passagem obrigatória. Né? Então, eu não conheço o terreno, eu recebo o mapa com aquele trajeto marcado, que eu tenho que percorrer ele na ordem crescente, e sair do ponto 1, chegar ao ponto 30. E eu vou ter que interpretar o mapa e fazer aquele percurso no menor tempo possível. Né? Então, eu tinha que conciliar preparo físico, conhecimento técnico para a leitura do mapa, né? E conciliar isso e competir, né? Então, eu, graças a Deus, consegui me sagrar bicampeão brasileiro das Forças Armadas. Que bacana. Né? Eu fui o primeiro atleta fora da região sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que conseguiu ganhar título. Né? Os bambambãs do esporte estão lá. E eu consegui, de fora aqui, consegui uma vaga na seleção do Exército, na seleção das Forças Armadas, e fui bicampeão brasileiro. Né? Isso foi uma conquista muito bacana e que me deu... Como que eu vou explicar? Né? Eu fiquei muito conhecido dentro das Forças Armadas. Né? Onde eu chegava... Uma visibilidade grande. Muito grande, né? Onde eu chegava, o Sargento Mesquita chegou aqui, o campeão brasileiro das Forças Armadas, e eu era anunciado. Em qualquer unidade que eu chegava, o pessoal anunciava a minha chegada. E em virtude disso, como eu era sargento temporário, né? Quando eu dei baixa, no dia 5 de abril, o meu comandante, né? Sem puxar para o lado político aqui, né? Gostaria até de mandar um abraço para ele, né? Está sendo tão injustiçado, o Coronel General Braga Neto, né? Foi o meu comandante nessa época. E ele me deu uma homenagem escrita, né? Uma folha uma página de A4, botou a tropa em forma, né? A tropa desfilou em minha homenagem no dia da minha despedida. E esse dia marcou uma reviravolta nos meus planos, né? Porque qual era o meu plano quando eu estava terminando a minha etapa no Exército? Juntei um dinheirinho durante 7 anos. Eu estava convicto que voltaria aqui para Sapucaia, ia comprar vaca, ia voltar a trabalhar no sítio lá, tirando leite, fazendo queijo e tal. E me despedi do Exército. Eu tenho, né, uma das qualidades que eu acho que eu tenho é a gratidão, né? A gratidão é uma coisa que não se prescreve, né? E o meu irmão mais velho, né, Roberto, eu tenho certeza que em algum momento esse vídeo vai chegar até você, né? Então, muita gente que vai entender o quanto eu sou grato ao que você fez por mim, tá? Tudo que eu sou hoje como profissional eu devo a você, tá? O meu irmão Roberto, ele trabalha no Rio, ele trabalha na administração de um colégio lá em São Cristóvão, e me despedi do Exército, ele me convidou, vem aqui tomar um café comigo. Aí passei lá para tomar o café com ele, aí emocionado com a homenagem que eu havia recebido lá no quartel, peguei a homenagem, entreguei para ele e falei: Roberto, olha só que maneiro, né? 7 anos, entreguei aqui, encerrei a minha atividade hoje no Exército, mas muito, muito reconhecido pelo que eu fiz, olha a homenagem que eu recebi. Aí ele começou a ler, né, essa homenagem que eu recebi, e lágrimas escorreram nos olhos dele, e ele virou para mim e falou assim: irmão, você tem um potencial aqui, que não estou aqui menosprezando quem vai lá trabalhar na zona rural, cuidar do gado e tal, mas deixa isso aí para outro momento, né? Você deve ficar por aqui, cara, estudar, fazer concurso público, né? De repente ficar na área da segurança pública, né? A gente tem indícios de que vai abrir um concurso para a Polícia Civil. Eu aqui no colégio, eu tenho um amigo que está fazendo um cursinho preparatório na Academia do Concurso Público. Essa Academia do Concurso Público fica lá na Cinelândia, no centro da cidade.
E a época, isso em 2005, era o melhor curso do Brasil, Eu frequentei lá um período. que aprovava nos melhores concursos do Brasil a Academia do Concurso. Aí o amigo dele conseguiu uma cortesia para eu assistir uma aula lá nesse curso. E fui, né? Fui lá assistir a aula. Mas aí você pensa na história que eu contei lá atrás. Eu morava na zona rural, andava 7 quilômetros para estudar, trabalhava. Então, uma das melhores horas para mim no colégio era a merenda, cara. Quando eu chegava meio-dia, já tinha caminhado 1h20. Estudava aquele período, até da hora da merenda, eu já estava com muita fome. Então, embora eu nunca tenha tirado nota vermelha, nunca tenha passado apertado nas minhas séries, eu não conseguia assimilar muito por conta do cansaço físico, né? E quando eu sentei nessa sala de aula na Academia do Concurso Público, né, que a Polícia Civil, a época que eu fiz o concurso era nível médio, né? Mas a maioria dos concorrentes eram bacharéis em Direito, né? Eu sentei naquela sala, eu vi o pessoal lá com o Vadimerco, lá, um livro gigantesco, eu olhava para aquele pessoal, o professor de processo penal dando aula, eu nem sabia que existia processo penal, direito penal, eu não sabia que existia a Constituição naquele dia. Eu fiquei descobrindo naquele dia que existia a Constituição. Eu tinha 25 anos de idade, né? E no intervalo daquela aula, né, eu cheguei para o professor e contei essa história que eu estou te contando aqui. Falei, professor, eu assisti essa aula aí, ganhei essa cortesia, não entendi nada. Eu percebi que os candidatos aqui, eles poderiam, inclusive, estar dando aula, porque eles estão, né? Tinha gente, aluno de terno ali, eu via que era advogado. Mas eu quero passar nesse concurso, como é que eu faço? Porque é nível médio. Ele virou para mim e falou, não esqueço nunca o que ele falou para mim. Ele falou, amigo, a tua situação não é fácil, né? Você está no nível muito inferior aos seus concorrentes. Mas, se você quer passar, depende de você. Você está trabalhando? Aí eu falei, não, cara, acabei de sair do exército agora, estou desempregado. Então você não pode trabalhar, você tem que rezar para esse concurso sair daqui a 1 ano e meio, para você ter tempo de se separar, de se preparar. E você tem que fazer uma matrícula com a gente aqui, na Academia do Concurso, à noite. Pela manhã, você tem que fazer uma inscrição na FAIAPOL, que é um cursinho que tinha dentro da Academia da Polícia Civil. E aos sábados e domingo e feriado, você tem que procurar o curso PLA, que é um curso especializado na língua portuguesa. Porque concurso público tem muita interpretação e eu estou vendo que você está precisando. E estudar, que você vai conseguir, né? Ainda te dou uma dica aqui de concurseiro. Tenta não aprender a matéria, cara. Foca em aprender a fazer a prova. Como que você vai aprender a fazer a prova, né? Resolvendo questões de provas anteriores. Então, foca nisso. Assiste as aulas. Na época era fita cassete, né? Isso. Aluga as fitas aqui, leva para casa, né? Esquece tudo, cara. Abre mão de tudo. Aí, né? Aí que entra novamente o meu irmão, Roberto. Voltei lá no colégio que ele trabalha no outro dia e contei, o professor falou que eu tenho que fazer um curso à noite, um curso de manhã e um curso sábado, domingo, feriado, durante 1 ano e 6 meses, para passar no concurso. Aí o meu irmão virou para mim e falou assim, irmão, olha só, o dinheiro que você tem hoje, eu era casado, tinha uma filha aqui em Sapucaia, o dinheiro que você tem hoje, se você depositar na conta da tua esposa, ela consegue se manter durante 1 ano e meio? Eu falei, consegue. Ele falou, então você faça isso, pega todo o dinheiro que você tem, entrega para tua esposa, vai lá na Academia do Concurso, na FAIAPOL e no PLA, pega o orçamento desses cursinhos que você tem que fazer, traz para mim que eu vou pagar para você. E eu tenho uma casa em Realengo que está vazia. Eu vou limpar ela para você, eu vou encher a despensa dela e vou te dar o dinheiro da passagem. Você só vai precisar estudar. Aí, quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, o cara está acreditando mais em mim do que eu mesmo, né? Eu falei, cara, aperta minha mão aqui, eu tô aprovado.
Eu estou muito abaixo dos outros candidatos, mas se essa prova sair daqui a um ano, eu passo na prova. Aí, assim fiz, né? Me matriculei nos cursos, a minha esposa, que hoje é ex-esposa, ela entendeu a situação, apoiou. O concurso saiu 1 ano e 2 meses depois disso, né? Eram 50.204 candidatos para 250 vagas. Pela graça de Deus, fui aprovado, né? O concurso deu um probleminha jurídico, né? Eu fui aprovado em 2006, só tomei posse em 2010. Nesse mesmo ano, eu fiz prova para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiro, para o TJ de Minas e para a SEDAI. Passei neles todos, né? Aí, optei pelo bombeiro, né? Tive o privilégio de trabalhar por 3 anos na corporação. E em 2010, a Polícia Civil, né, me chamou. E desde então estou trabalhando aqui em Sapucaia, muito satisfeito com a atividade que eu exerço, mas a gratidão que eu tenho pela força que o meu irmão teve, por ter apostado no meu potencial, por ter investido o dinheiro sem querer nada em troca, cara, né? Então, Roberto, tem dinheiro que paga isso não, irmão. E desde então estou aqui em Sapucaia. Quando eu tomei posse, foi no início da implementação, né? Implantação do SAMU aqui na cidade. Aí como eu havia sido bombeiro, né, 3 anos, aí vim para a polícia, e a época era o doutor Anderson Zanon, o prefeito, né? Eu fui até ele e falei, doutor, eu não quero tomar vaga de ninguém, mas se tiver faltando alguém aí para complementar a equipe, dá uma oportunidade para mim, cara. Eu acabei de sair do bombeiro, né? Eu tô com saudade, né? Para mim é uma profissão que me marcou demais, né? Eu só saí do Corpo Bombeiro porque eu queria trabalhar aqui na minha cidade e a gente não tinha a corporação aqui. Graças a Deus, agora dia 21 vai inaugurar o destacamento do Corpo Bombeiro aqui, né? Aí ele me deu a oportunidade, né? Eu tive o privilégio de, nas minhas folgas de plantões na Polícia Civil, trabalhar 5 anos, né? Exercendo atividade aqui no SAMU. Foram 8 partos, né? Vários... que aqui no Sapucaia não tem maternidade, né? Então, aquela mãe ali que tem uma facilidade aí para ter o parto normal, foram 8 partos que a gente fez, né? Inclusive, né? A minha amiga Lucia aí, ela até autorizou, a gente fotografou, né? Tem foto do nascimento do Arthur. Arthur deve estar com 10 anos, 11 anos hoje. Né? É uma história bacana, né? Então, esse é um pouco aí da minha história. Nesse meio tempo, após eu ter ingressado na polícia, eu fui para a faculdade, me formei em Direito, né? Hoje, eu me batizei na igreja evangélica, né? Que estou aqui com o pastor Jorge, a pastora Vanessa, aqui na igreja Batista Atitude, aqui em Sapucaia, que também foi um diferencial na minha vida, né? Tenho 5 filhos, 2 netos, né? 3 genros, né? Então, tenho muito orgulho da minha trajetória aí, graças a Deus. História de vida bonita pra caramba, né? Bacana. Muito bacana. Me tira uma dúvida com relação à violência, assim, da região, né? Teve um aumento ou será que por conta da tecnologia no celular, as pessoas divulgam mais e aí acaba tendo um impacto maior? Eu não consigo distinguir muito se está tendo realmente um aumento ou se é por conta da rede social, que agora, às vezes, já tinha os mesmos números, só que agora, por conta da tecnologia, a coisa acaba sendo mais difundida, né? Então, eu trabalho em Sapucaia desde 2010, né? Há uns 2 anos, ou até um pouco menos, eu comecei a dar publicidade aos meus atos lá na delegacia, né? Inclusive, tem a minha página lá no Instagram, no Facebook, que o pessoal até acompanha, assiste bastante meus vídeos lá. Divulga para quem não conhece a página. Só digitar lá no Facebook, no Instagram, Ronaldo Mesquita, que vai aparecer a minha foto lá com o distintivo. Né? É só seguir a gente lá. O que acontece? A gente aqui em Sapucaia, a gente tem um privilégio que outras cidades da região não têm. Né? Sapucaia, a gente não tem facção criminosa instalada.
né? Tem algum outro usuário aí que se diz de uma facção ou outra, mas aquela facção criminosa com estrutura instalada na cidade, a gente não tem. Mas muito em virtude do fato de todo bairro aqui de Sapucaia tem pelo menos um policial morador. Né? E esse policial nasceu e cresceu ali naquela rua, naquele bairro, e ele tem uma proximidade muito forte com os vizinhos, né? Então, aquele morador daquela área ali que começa a andar fora da linha, a população chega para eles, ó, fulano ali tá fumando maconha, tá cheirando, tá trazendo para revender e tal, e a gente consegue neutralizar, né, no sentido de prender, né, esse delinquente antes de que ele tome acesse um cargo maior aí dentro dessas facções criminosas, né? Então, o meu telefone, né, ele está sempre disponível para a população, né, assim como tem o Cardoso, o Lucas, o Carlos Eduardo, o Ronald, né, que são o Guigui, que são os policiais da delegacia que moramos aqui na cidade, né, muitas vezes a ocorrência antes de chegar na cidade chega para a gente, né, no telefone particular, e a gente não se importa, né, e a gente faz esse feedback na folga. Então, o fato de termos muitos policiais militares e policiais civis que são nascidos e criados aqui e trabalham aqui, inibe que essas facções cresçam, né? E até o ano de 2023, eles estavam se organizando, né? Estavam se organizando, aí como se aí na época era a doutora Cláudia, né? Que era a delegada aqui, ela conseguiu organizar uma operação, foram quase 80 pessoas presas aqui na Sapucaia, né? Então, todo mundo que fazia um aviãozinho, que tinha algum tipo de envolvimento, a gente conseguiu, ficou pouco tempo preso, mas tomou aquele choque de realidade e voltou, foi trabalhar. Então, a criminalidade de Sapucaia, ela não aumentou. Respondendo a tua pergunta, a gente está dando publicidade ao que a gente faz em virtude aí das redes sociais, né? E isso está fazendo com que a população denuncie mais. Né? Então, a gente lá, através da nossa página da delegacia, a nossa página pessoal, nosso telefone de contato, a população está chegando, né? Tá fornecendo elementos para a gente chegar naquele delinquente, né? Tá gostando, tá elogiando nosso trabalho, né? Nosso trabalho aqui, eu falo da integração que existe entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, né? E o poder público, né? Tanto o poder legislativo quanto o poder executivo aqui na cidade também, eles têm um feedback aqui com as forças de segurança que em outras cidades aqui eu acho que dificilmente vai ter, né? Então, até aqui parabenizo aí os vereadores e também o prefeito, né, e os secretários pelo apoio que eles dão aqui para a segurança pública num todo, né? É muito bacana. E eu vejo que vocês são muito atuantes, cara. Direto, eu sempre falo isso. Então, sempre para cima e para baixo, não descansa um minuto, cara. E aqui a PRF também passa, PM também passa. O cara que resolveu fazer besteira aqui, ele tá lascado. Porque aí vieram comentar outro dia, pegaram a mulher vendendo verdura, pegando verdura, não sei o que. Eu falei, graças a Deus que estão pegando aqui mesmo. Não tem que tolerar nada, não tem que pegar um palito. Não é dela, porra. Pra que tá pegando algo que não é dela? Começa assim. Aí depois, amanhã, começa a fazer um roubo maior. E aí o que tu vai fazer? Amanhã tá entrando na tua casa e roubando tudo que tu tem dentro. Depois tá se instalando numa facção dessas aí, tá metendo uma pistola e te assaltando, te sequestrando. Começa assim. A pessoa que rouba uma verdura para roubar uma casa ou algo maior, também são 2 palitos, porra. Não tem que ter tolerância com nada, não. Eu fico escutando às vezes certas coisas que eu fico doido, sabe? Mas paradinha que, porra. Planos teu pro futuro. O que tu tem de plano? Então, amigo, eu tô completando aí 29 anos já de serviço público, né? Exército, bombeiro, Polícia Civil, tenho um tempinho também na CLT. Então, eu tô caminhando ali para pendurar a chuteira aí na segurança pública.
né? E estou me preparando para continuar trabalhando junto da sociedade, né? Eu já coloquei meu nome, né, para ser analisado algumas vezes aí pelos eleitores na qualidade de vereador, né? Já tive quase lá por 2 vezes, né? Inclusive hoje sou suplente do primeiro suplente do PP, e eu pretendo pendurar a chuteira na segurança pública, mas continuar atuando aqui na nossa cidade de alguma forma, né? Direcionado para atender ao cidadão, né? Só para ter uma noção, né? A gente, através lá da igreja, né? A gente recentemente inaugurou uma célula da igreja lá em Anta, né? Voltada mais para o pessoal mais humilde, né? Pessoal ali que mora nas casas populares, aquelas crianças que estão precisando, tem que ver a repercussão que deu, né? Que a criançada tá adorando o apoio, né? Então a gente vê que os nossos jovens precisam de ter uma referência, né? Precisa ter uma referência, né? Eles não ficam cobrando que dia que vai ter a célula, que dia que a gente vai ter. A gente vai lá e a gente tem atividade para as crianças e para o adolescente, né? E tem uma atividade muito bacana, né? Que é exercida pela minha esposa, né, Isabela? Ela, através da clínica Priori, que a gente tem aqui no centro da cidade. A minha esposa é psicóloga, né? E ela se especializou no tratamento de crianças especiais, né? Autista, TDAH. Bacana. E ela atende ali na clínica, né? Tem a psicóloga, tem os outros profissionais também voltados para o atendimento específico desses pacientes especiais. E é um trabalho bacana que a gente faz também, que às vezes, né, aquelas crianças especiais que não têm acesso a um plano de saúde, não têm condições de fazer, né, o pagamento ali da consulta particular, né, pode procurar a gente lá, que a gente vai tentar, de alguma forma, arrumar uma vaga para fazer o atendimento, né? Tem uma parte de atendimento lá que é social, né? E eu não sei estatisticamente porquê, mas tem crescido muito, né? Muito. Teve uma mãe, né? Eu trouxe duas. Que esteve aqui recentemente, né? Que eu conheço trouxe muito. a Maiara e a Amanda. Isso, a Maiara e a Amanda. Né? O Gilvan, né? Que é o esposo da Amanda, muito meu amigo. Então, a gente tem esse atendimento ali, né? Que se alguém precisar conversar a respeito, só procurar a Isabela lá, que ela vai dar as orientações, né? Ela tendo disponibilidade, vamos trazê-la aqui também para ela divulgar o trabalho dela, com certeza. contar a história dela. Ontem eu soltei um grupo, porque eu notei, conforme você falou, esse aumento dos casos, e com a entrevista com a Amanda e com a Maiara, eu falei, pô, o que está faltando, de repente, é tentar juntar tudo isso e formar essa rede de apoio. Porque ela fala, não falta uma rede de apoio, falta uma rede de apoio. Eu falei, cara, eu entro nessa brincadeira aí, vamos cair para dentro. E aí eu montei um grupo no WhatsApp, hoje eu já incluí diversas mães, estou começando a incluir os profissionais. E como é que vai funcionar isso? Às vezes, um detalhezinho bobo, aquele profissional pode, às vezes, evitar até uma tragédia ali dentro daquela situação. Porque eu peguei alguns casos de mãe tentando se suicidar, cara. Tem. Tu tá entendendo? Não faz sentido. Às vezes, uma palavrinha de um psicólogo, de uma neuro, conversando ali, é o tempo de salvar uma vida, cara. E aí, paralelo a isso, encontro mensal com um profissional da área, cada um tirar um diazinho, uma vez ou outra, sabe? Vai lá, dá uma palestra, bate um papo, é nada muito elaborado. Senta todo mundo lá, as mães, pais, família toda reunida, aquele profissional bate um papo, uma orientação jurídica, uma orientação nutricional, uma orientação, a Carla entrou lá no grupo, né? Eu coloquei ela hoje, de parte de odonto. Então, cada um separa um diazinho, eu acho que não vai machucar ninguém e vai dar esse conforto para essas mães. Porque o desafio que eu pude notar, eu não fazia ideia, juro por Deus, eu não fazia ideia o turbilhão que é na vida de uma mãe com a criança autista, cara.
Eu não tinha noção. Eu também não tinha essa percepção, né? A gente, acho que em março, completou um ano que a gente está lá com a clínica, né? E o objetivo da clínica é trazer a maioria de profissionais que têm capacidade para atender essas pessoas especiais, né? O neurologista, o psicólogo, a fisioterapeuta, a fono, né? Devo estar esquecendo algum aqui, porque quem administra lá é minha esposa. Então, porque a fono é no endereço, a psicóloga em outro, o neuro em outra cidade. Então, o intuito maior é centralizar tudo no mesmo... Uma equipe multidisciplinar no mesmo local, né? Então, de repente, tem alguma autoridade aqui do município assistindo, né? A gente está lá à disposição, né? Para formar parcerias para atender esse público. Né? É só procurar a Isabela, que é a diretora lá da clínica, que com certeza, né, ela vai se dispor para... É lógico que a gente não consegue atender todo mundo, né? Mas se dizer, a gente está disponível para ouvir de parceiros aí soluções, né? Sugestões para a solução do atendimento, né? O poder público fazer um convênio, convênio público-privado, por que não? Tudo num local só facilita a vida do poder público. Exatamente. E a minha esposa, ela faz também o atendimento para o pai, para a mãe, para o irmão, para poder ajudar eles a entender a situação para lidar com essa criança ali que precisa de muito cuidado especial, né? Desestrutura uma família inteira. Muito. Inteira. É muito complicado, cara. É muito complicado. E eu imagino que, estando essa equipe aí multidisciplinar atuando, fica um suporte muito bacana, cara. Elas não têm tempo nem para se cuidar delas próprias. Você falou aí da doutora Carla, né? Dentista. Ela trabalha com a gente lá. O consultório dela está lá dentro da clínica com a gente hoje. Né? Então, ela também, com certeza, vai abraçar essa aí, né, amiga? Vai, tá tudo integrado. Graças a Deus. Mudando um pouco do rumo, parte de segurança das câmeras, cara. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Então, esse é um projeto aí que o vereador Wilson, né? Até outro dia eu estava lá na Câmara, lá assistindo, participando do evento. Ele falou que tá rascunhado, que tá andando esse projeto. Eu ainda não tive acesso, né, a como o posicionamento, né, que para a gente o mais importante é onde vai estar posicionado essas câmeras, né? Eu peço, tomara que eles procurem a gente, né, da segurança pública, porque na delegacia ali tem no mínimo 5 policiais que estão há mais de 10 anos aqui na cidade, que sabemos quais são os pontos mais vulneráveis. Exatamente. Porque a gente trabalha com a investigação, então a gente sabe quando acontece o crime, qual é a rota de fuga, né? Qual que é o melhor local para se posicionar uma câmera, né? Então, tomara que eles peguem também essa opinião da gente que trabalha diretamente com a investigação de crime aqui na delegacia. A gente está à disposição para ajudar, mas com certeza um sistema de monitoramento aqui vai ajudar muito, porque vem para somar e somar muito, tanto na elucidação do crime quanto na prevenção, né? Que o delinquente, quando ele sabe que tem uma câmera, ele vai pensar 2 vezes antes de tentar cometer algum tipo de crime, né? Aqui, ó, só para você ter uma ideia de como a gente tem trabalhado, de janeiro de 2025 até hoje, agosto, não teve nenhum crime mais grave, né? Roubo, furto, homicídio, que não foi solucionado, né? Todos os crimes violentos que foi noticiado na delegacia nesse ano foram todos solucionados, né? Que o autor não está preso, ele está com mandado de prisão e está foragido da justiça, né? Então, a equipe que está trabalhando hoje aqui, né, comandada pelo Dr. Cláudio, pelo comissário Valdec, eu nunca tinha visto isso aqui na nossa cidade, né? Não tem crime
que aconteceu na cidade, né? Cidade eu falo, Peão, Jamapará, Sapucaia, Anta e Aparecida. Todos os crimes violentos, né, mais graves foram solucionados aí pela equipe, em virtude, mais uma vez, da disponibilidade que você falou, né, dos agentes, da integração. Polícia Militar, Guarda Municipal, Cidadão, essa união aí resolveu todos os crimes violentos que ocorreram aqui. Não, eu não falo só de 2025 não, tá? De meados de 2026 até 2025. Isso é uma estatística que a gente está no segundo lugar no estado de elucidação de crime nas cidades do interior. Que bacana. Bacana mesmo. Comprometimento gigante, né, Muito. cara? Muito top. Ronaldo, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Ficou alguma coisa para trás que você queira falar? Irmão, só agradecer, né, pelo convite, né, mais uma vez parabenizar pelo trabalho que está iniciando, mas que já está tendo uma repercussão muito bacana, né, muito bacana no nosso município. Dizer que eu, enquanto cidadão, enquanto funcionário público, né, trabalhando na segurança pública aqui em Sapucaia, né, é onde eu tenho filho, tenho neto, tenho esposa, tenho irmãos, tenho sobrinho, mas independente disso, né, eu sei que aqui é uma cidade onde todos trabalham, né, então enquanto eu estiver trabalhando aqui na cidade, a população pode contar comigo, né, pode me ligar, não tem dia de folga, né, quem tiver meu contato, faça contato, quem não tiver, pergunta pro vizinho que ele tem, né? Quase todos aqui na cidade têm meu contato e a gente está à disposição, assim como a delegacia de Sapucaia também está à disposição para atender no que for possível, no que for necessário aí à população. Eu agradeço a tua presença, Ronaldo. Fica um convite para uma próxima também. Quiser trazer a galera de lá aqui também, portas estão abertas. A gente coloca mais cadeira aqui, dá um jeito, faz um bem bolado aqui e entrevista todo mundo. Falou, meu amigo? Perfeito, meu irmão. Fica com Deus. Satisfação tê-lo aqui hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do Fala Sapucaia de hoje. Compartilha, comenta, curte e um beijo no coração de vocês.